Robson de Rosa, do Cafezinho Amargo, do portal Ternura FM de Notícias, está aqui em Itápolis, na Câmara Municipal de Itápolis. Eu vim aqui porque o assunto do momento, aquele assunto que roda em toda a cidade, é sobre a denúncia pedindo a cassação do vereador Marco Fonseca, ex-prefeito de Ibitinga. Ninguém na região melhor do que Flávio Moraes, da Câmara Municipal de Itápolis, ele que é diretor administrativo, diretor-geral, e já passou por esse processo várias vezes. Itápolis, isso é uma coisa meio que comum. Ibitinga, parece-me que é a primeira vez na sua história que acontece o pedido de cassação de um vereador, o Marco Fonseca. Flávio Moraes, obrigado pela sua gentileza em nos receber, e eu gostaria de usar dos seus atributos e de todo o seu conhecimento a respeito desse assunto para passar para os nossos telespectadores, para as rádios, como é que funciona tudo isso, porque o povo quer entender, muita gente não entende, às vezes eu mesmo, por mais informações que eu tenha, eu não consigo entender. Você auxiliou ontem bastante a presidente da Câmara, Daniela, de como montar todo esse processo, que é muito complicado, né? É um rito diferente do habitual da Câmara Municipal. Enfim, você obviamente está por dentro do assunto, e eu gostaria de perguntar, a primeira coisa para você é o seguinte: aqui em Itápolis, isso não é tão incomum assim? Olha, é habitual, é usual. A manifestação do munícipe pedindo para que a Câmara Municipal avalie a conduta de um dos agentes políticos, seja vereador ou prefeito, ela é corriqueira. No mandato passado, para que você tenha uma ideia da frequência, nós tínhamos aproximadamente uma representação por mês. Mês. Neste ano de 2021, nós tivemos duas apreciações. Nós estamos no mês de setembro e tivemos duas apreciações. E com relação a auxiliar a presidente, isso decorre justamente da nossa frequência de casos aqui na Câmara de Itápolis. Mas também é uma questão recíproca, porque o Legislativo de Ibitinga também nos auxilia em muitas situações que nós temos dúvidas. Então, trata-se de um mecanismo de reciprocidade. Nós estamos fazendo o que eles já fizeram, o que a Câmara de Ibitinga já fez por nós também. Beleza. Ô Flávio, ontem surgiu uma denúncia interna nos bastidores da Câmara se o fato de um morador, um munícipe, fazer uma denúncia direto para a Câmara, se isso tinha relevância, se isso era importante, se caberia a Câmara acolher ou não. Enfim, eu gostaria que você explicasse como é que funciona a denúncia, se ela é válida ou não, e qual que é o rito, que é diferente de todo o processo interno e costumeiro da Câmara Municipal. Foi esse o grande debate que você auxiliou bastante também. Exatamente. Em primeiro lugar, é de muita relevância. O munícipe é a grande autoridade, nós estamos aqui para atender os munícipes. Então, uma denúncia, uma representação que parte do munícipe, ela tem que ser respeitada pelo Poder Legislativo. E isso está previsto no Decreto-Lei 201/67. Como é que se dá, então, esse rito? O munícipe, ele precisa ser eleitor do município, precisa estar em dia com a sua situação eleitoral, por isso que na denúncia ele apresenta a certidão de quitação eleitoral. A partir daí, logo na sessão seguinte à apresentação da denúncia, a Câmara tem que fazer um juízo de admissibilidade. Então, os vereadores averiguam a denúncia e fazem o seu juízo, se admite ou não admite essa denúncia. Se admitir a denúncia, e foi o que aconteceu no Legislativo, na Casa Legislativa de Ibitinga, abre-se uma comissão processante. E, a partir daí, inicia-se o rito previsto pelo Decreto-Lei 201. E aí não entra o regimento. Essa já é uma matéria que foi discutida, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. Certo. Então, os municípios não têm competência para tratar desse tipo de processo que envolve crime de responsabilidade ou infração político-administrativa de agentes políticos. O responsável, quem tem competência para legislar sobre esse tema é a União. Por isso que se usa o Decreto-Lei 201/67 e despreza-se o regimento interno das casas legislativas. Então, nós já passamos por isso muitas vezes. Usa-se o rito do Decreto-Lei 201/67. Isso já é consensual. Quer dizer, ontem discutiu-se muito o fato de querer jogar isso para a próxima sessão, para a semana que vem. Aí eu conversando com você disse, olha, isso não pode, tem que ser lido hoje. A lei fala isso, né? A lei determina isso, tem que ser lido na primeira sessão após o protocolo da denúncia, é isso? Longe de mim querer ser pedante, mas isso que você bem disse está previsto no artigo 5º, inciso 2º do Decreto-Lei 201/67.
Portanto, é um mandamento expresso na lei. Sim. E aqui em Itápolis, já teve algum vereador cassado, prefeito, por conta disso? Vereador, sim. Nós tivemos um vereador Marcelo Martins, conhecido por Marcelo da Zumba. Foi um processo, aliás, que teve repercussão nacional, o caso da ambulância. É muito provável que... Aquele caso da ambulância que ele pegou, saiu, acabou batendo o carro. Exatamente. Né? Repercussão nacional, muitas pessoas se lembram, tenho certeza. Nós tivemos comissões processantes contra prefeitos, chegaram até o final, mas não houve lá no final a quantidade de votos necessários para uma eventual cassação. O prefeito foi então absolvido. Mas já tivemos casos, sim, de vereador que perderam o mandato e que a perda de mandato se manteve na justiça. Tivemos casos de vereadores que tiveram perda de mandato e que a perda depois foi revertida na justiça. E de prefeito, propriamente dito, nós não tivemos uma perda de mandato, uma vez que a comissão processante chegou até a sessão de julgamento, mas não houve opção pela cassação. O que acontece agora? Onde foi montado a comissão, né? Com o relator, presidente, vice-presidente. Como é que funciona isso agora dentro da Câmara? Nesse caso, o vereador Richard, ele foi nomeado através de sorteio como presidente da Câmara e foi um dos vereadores que votou a favor do Marco Fonseca. Ele tem como mudar as regras do jogo numa possível investigação, determinar o que pode e o que não pode, romper alguma barreira, enfim. Como é que funciona isso? Na prática e na teoria. Importante, Robson, mencionar que parece um pouco estranho você compor uma comissão por sorteio. Mas esta composição não dependeu da vontade da presidente da Câmara. É um mandamento também do Decreto-Lei 201/67. Geralmente, as composições de comissões nos legislativos se dá pela proporcionalidade partidária. Sim. Então, mas o Decreto-Lei 201 manda que seja através de sorteio entre os vereadores desimpedidos. Isso tem que ficar claro, porque a população pode entender que você não respeitou uma regra de representatividade que está nas câmaras municipais. Mas esse é um mandamento do Decreto-Lei 201/67. O presidente da comissão ele tem muitos poderes. Ele ajuda a intimar, ele marca reuniões, marca oitivas, mas é claro, tudo nos limites da lei. Ninguém pode sair dos limites da lei. A administração pública tem uma série de princípios que são os expressos, inclusive no artigo 37 da Constituição Federal. Então, todos nós que participamos da administração pública estamos submetidos a princípios. Então, ninguém pode sair desses princípios. Ontem nós tivemos o acolhimento da denúncia, né, que foi acolhida pela Câmara, maioria simples. E agora, logo em seguida foi sorteada a comissão, composta por 3 elementos, né? E agora, como é que funciona a partir de agora? Até quando isso pode ir? Quais são os primeiros passos, os últimos passos? A composição de uma comissão processante se dá pelo presidente, relator e secretário. Cada um deles tem as suas atribuições na comissão. Então, neste primeiro momento, o acusado ele é intimado. Ele recebe todo o processo, a acusação, os anexos, a ata da sessão, para que ele tenha toda a condição de se defender. Então, nós temos agora a prevalência do princípio do contraditório e da ampla defesa. A partir do recebimento da documentação, ele está ciente de que foi aberta uma comissão processante contra ele e ele tem 10 dias para a apresentação da defesa prévia por escrito. Certo. Nessa defesa prévia, ele nomeia um advogado, apresenta lá a procuração de um ou mais advogados que vão representá-lo nesta comissão processante e apresenta as suas alegações, além de apresentar até o número máximo de 10 testemunhas. Então, ele pode apresentar um rol de 10 testemunhas. Tem que ser ouvidas até o prazo final de 90 dias. Pode ser que sim, mas também pode ser que não. Por quê? De posse desta denúncia, dessa defesa prévia, a comissão processante faz um relatório intermediário, uma espécie de relatório preliminar. Então, tem os argumentos, as alegações do acusado, e a comissão vai ponderar esses argumentos em um relatório preliminar. Então, a comissão pode entender que, por conta já dessa defesa prévia, ele pode ser inocentado. Sim. É possível isso acontecer. Então, se um relatório intermediário optar pela, digamos que, inocência do acusado, este relatório é levado ao plenário da Casa Legislativa. Certo. E o plenário pode concordar com a decisão do relatório ou não? Com esse arquivamento, exatamente. Aí a comissão, nesses primeiros 10 dias, já pode ser extinta. Porém,
de posse das informações presentes nessas alegações iniciais, a comissão pode entender o contrário. Isso se dá por maioria dos votos. Certo. Sempre por maioria dos votos entre os São 3-2-1. Exatamente. Pode optar por dar continuidade. Se optar pela continuidade, inicia-se o processo de instrução. A partir daí, ouvem-se essas 10 testemunhas, fazem-se diligências e apresenta-se um outro relatório, esse sim o relatório final, propondo a eventual cassação do mandato ou a inocência do acusado, ou a falta de responsabilização do acusado. Seja qual for a decisão deste relatório, ele é submetido ao plenário. Então, se a comissão não for arquivada previamente, a partir das alegações iniciais, necessariamente haverá uma sessão que fará o juízo de cassação ou não do mandato. Certo. Esse parecer do denunciante, ele foi feito embasado no próprio parecer do Tribunal de Contas. Qual é a força do Tribunal de Contas nisso tudo? Como é que funciona? Quem é o Tribunal de Contas? É um órgão de controle externo, ele é um órgão que auxilia o Legislativo, ele é, portanto, um órgão do Legislativo, apresenta as contas de governo para auxiliar a Câmara no juízo dessas contas. Quem julga as contas de governo é a Câmara Municipal com auxílio do Tribunal de Contas. Mas esse é um processo em apartado, me parece, Sim, conhecendo os autos lá do município de Ibitinga. É um órgão extremamente respeitável, ao qual nós todos estamos submetidos e que os nossos atos são julgados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, junto com o Ministério Público e outros órgãos de controle. No caso, prefeituras, câmaras municipais têm também os seus órgãos de controle interno, mas é um órgão de extrema relevância. Nessa denúncia, por exemplo, agora a comissão vai debater o assunto, vai atrás das testemunhas. Como dizer que o Tribunal de Contas se enganou? Ou que mandou um parecer errado? Para isso existe o processo. O acusado tem direito de contraditório e ampla defesa. Ele vai convencer a comissão de que o Tribunal de Contas estava errado, de que o Tribunal de Contas, de que a avaliação feita pelo Tribunal de Contas não procede. A ele é dado, obrigatoriamente tem que ser dado, toda a possibilidade de contraditório e ampla defesa. Então, o acusado que vai, certamente, ele vai ser representado por advogados que vão ter essa missão de apresentar o contraditório e ampla defesa. As testemunhas apresentadas, no caso pelo Marco Fonseca, elas são obrigadas a comparecer? Como é que funciona isso? Costuma... Obrigação comparecer? Geralmente não se tem dificuldade no comparecimento dessas testemunhas. Nós já tivemos casos aqui na Câmara de Itápolis da condução coercitiva, quando você não consegue intimar, quando o intimado, a testemunha não se apresenta, mas a Câmara pode requerer a condução coercitiva ao juízo competente lá das varas de Ibitinga. E se a testemunha não for encontrada sob hipótese nenhuma? Como é que a comissão age? Olha, são situações muito particulares, aí em conjunto tem com o como desqualificar ela? Dispensa-se a testemunha, né? Porque todo mundo no processo tem o dever de contribuir. Sim. Embora haja muita obstrução nesse tipo de processo, porque o tempo corre contra a comissão. Mas todo mundo tem o dever de contribuir. Quando a testemunha não é encontrada, então faculta-se a possibilidade do acusado de trocar a testemunha, ou então dispensa a testemunha ou a comissão. Claro que de uma maneira a instruir corretamente, fica sem ouvir aquela testemunha. Você que está aqui já passou diversas vezes por esses processos de denúncia que a Câmara sempre acatou. Eu acho que todas as vezes foram acatadas, né? Como é muito frequente, Robson, nós tivemos casos, inclusive, que não. Neste ano nós tivemos acatamento. No juízo de admissibilidade, os 2 foram rejeitados. Certo. Por que motivo? Olha, os vereadores entenderam que a denúncia não era procedente. Nesse caso de Ibitinga em particular, é procedente? Como é que você vê isso? É difícil fazer essa averiguação, porque isso depende muito da relação que o vereador tem com o seu eleitor. Então, se o eleitor espera que o vereador tenha uma atuação mais assim investigar, a averiguar a lisura de toda uma gestão pública, ele vai cobrar isso do parlamentar.
Por outro lado, há munícipes que possam dizer, olha, essa denúncia já está sendo averiguada por Tribunal de Contas, já está sendo averiguada pelo Ministério Público, provavelmente seria redundante a Casa Legislativa utilizar o seu tempo e os seus recursos para também fazer essa averiguação. Então, isso depende absolutamente da expectativa que o eleitor tem para com o seu vereador. E a conclusão, se a denúncia é procedente ou não, ela é exclusiva de competência da comissão processante, depois da análise do processo ao longo dos 90 dias, se for o caso da continuidade. Ô Flávio, como é que a população encara esse tipo de processo que rola na Câmara? Como é que ela vê isso? Inevitavelmente há um envolvimento grande da população. Existe esse envolvimento por parte da população? Existe, inevitavelmente existe este envolvimento. A população incorpora. O legislativo ele acaba virando o centro das atenções. E diga-se de passagem, esta função julgadora, função judicante, ela é uma função também do parlamento. Então, o parlamento ele não tem só a função de aprovar leis, rejeitar leis, apresentar indicações, que é a função de assessoramento, apresentar requerimentos na função fiscalizadora. Não é só isso. O parlamento tem também a função julgadora. É uma função atípica, mas é importante o munícipe saber que o parlamento, a Câmara de Vereadores, tem também essa função julgadora. E há um envolvimento grande da população. A população, sim, a população, no final, ela acaba cobrando dos vereadores uma resposta disso daí, positiva ou negativa, enfim, acaba influenciando também os demais vereadores da casa por conta desse processo? Sempre, inevitavelmente, essa influência. Custa votos, então, para todo mundo. A população, ela cobra muito o posicionamento do vereador, que, aliás, estar na vereança é assumir posições. Ninguém pode se esquivar de nenhuma posição, de tomar partido, de tomar posições políticas. Certo. Claro que elas são baseadas naquilo que o vereador entende ser a expectativa do eleitor, mas sempre tem que ter um posicionamento. Outra coisa, Flávio, você disse agora que vai chegar um momento que se tudo caminhar dentro das normas aí, e o Marco não foi inocentado até lá, vamos ter uma sessão do impedimento dele, da inegibilidade. Quantos votos precisa? Como é que funciona essa sessão? É uma sessão só para isso, não é? Sim, é uma sessão longa, diga-se de passagem. Porque só a defesa, nesta sessão, tem 2 horas para se manifestar. Sim. É uma sessão muito longa. Mas ela acontece somente... A defesa é feita pelo advogado. Pelo advogado, principalmente, mas o acusado também tem direito à palavra. Sim. Dentro desse período de 2 horas. Ela só acontece, eu repito, se a comissão processante entender que deva haver a continuidade Sim. após o recebimento da defesa prévia. Se eventualmente optar pelo arquivamento, esse arquivamento tem que ser anuído, tem que haver a concordância do plenário. Então, chegando lá na sessão de cassação, é uma sessão longa e que lê-se o processo por inteiro também, a menos que as partes em concordância dispensem a leitura. Sim. Mas geralmente dá uma peça volumosa, então muitos processos, muitas peças são juntadas ao processo, a oitiva das testemunhas. Então, é uma sessão extenuante. E quantos votos são necessários para perder o mandato? Isso está no Decreto-Lei 201/67, 2/3 da composição camarária votando pela cassação do mandato. Número menor leva a comissão ao arquivamento. O que são 2/3 dos 10 que estão lá? Olha, nós temos 10 parlamentares que compõem a Câmara Municipal de Ibitinga, então são 7 parlamentares, porque se nós dividirmos dá 6,66. Sim. Então você... Tem que ter 7 vereadores a favor. A presidente da Câmara vota nesse caso? Sim, conta-se o voto da presidência da Câmara, sim. O Marco Fonseca vota nesse caso? Não, ele é um vereador impedido de votar, para isso é convocado um suplente, como foi na sessão de admissibilidade. O Marco Fonseca é afastado enquanto rola a comissão ou ele fica no cargo de vereador? Uma ótima pergunta essa. As pessoas fazem esse questionamento sempre. Ele permanece exercendo as suas funções de vereador. Esse dispositivo não está mais no Decreto-Lei 201/67. Ele mantém todas as suas atividades parlamentares normais. Sim. É claro que ele tem o dever de colaborar, de não atrapalhar a comissão processante. E o suplente aparece quando nessa história? Na eventual sessão de cassação do mandato ou se houver uma sessão intermediária para apreciar o eventual parecer intermediário da comissão processante pelo arquivamento após a defesa prévia. No geral, sua opinião
pessoal disso, à frente de tantos anos na Câmara Municipal. Como é que você vê essa situação? É complicada? Não, você me permite até dizer para os vereadores que é uma situação que faz parte da atividade legislativa, que ninguém fique temeroso. A atividade legislativa obriga a tomada de posições e a função julgadora, apesar de ser atípica, é uma função do parlamento. Quero até falar olhando para a Câmara para que Sim. os vereadores entendam que é uma função do parlamento essa e a população também. Então, faz parte das atribuições das atividades de uma Câmara Municipal julgar a conduta dos seus agentes públicos. Então, nós estamos fazendo algo que para a Câmara de Itápolis, eu posso dizer que é corriqueiro, a frequência é muito grande desse tipo de situação, mas que é inevitável. Nós temos uma série de outros legislativos que também fazem esse tipo de avaliação da conduta dos seus agentes políticos no mandato presente, em mandatos anteriores, enfim, ao longo de toda a vida pública de um agente político. Flávio, qual é o dia a dia desta comissão a partir de hoje? A comissão processante ela é marcante dentro de um legislativo. Então, é muito provável que a rotina do legislativo fique alterada. Então, a comissão vai, provavelmente, se já não o fez, vai estar em vias de fazer a notificação do acusado, que passa a contar com os 10 dias de prazo para apresentar a sua defesa prévia. Esta defesa prévia ela é muito bem avaliada pelos 3 membros da comissão. O relator da comissão apresenta um relatório preliminar a respeito da continuidade ou não da comissão. Se a opção for pela continuidade, a comissão prossegue e passa a ouvir as testemunhas. Isso provavelmente deve ser apresentado ao público, é uma decisão do presidente da comissão. Isso que eu ia perguntar, tudo sigiloso ou é nada sigiloso? A população tem acesso aos autos, aos depoimentos? Olha, a publicidade ela é um princípio da administração pública. Inclusive, a eventual, se houver a sessão de cassação de mandato, é uma sessão em votos abertos. Sim. É uma sessão é obrigatório aberta, ser voto aberto. Não é uma sessão secreta, é uma sessão normal, como uma outra qualquer. Então, as oitivas dessas testemunhas, a tomada de depoimento dessas testemunhas, nós costumeiramente colocamos nos nossos canais nas redes sociais, para que toda a população conheça o processo, né? E lá no final, a apresentação deste relatório. Essa, basicamente, a rotina, ela movimenta o dia a dia do legislativo. São advogados na Câmara Municipal querendo ter vistas do processo, tirando cópias do processo. Sim. Porque é sempre importante dar o contraditório, oferecer a possibilidade do contraditório da ampla defesa. E tem detalhes. A formalidade nessas comissões ela é muito importante. Um erro de formalidade pode anular toda a comissão. Certo. E são 90 dias no prazo decadencial. Ou seja, corridos, sábado, domingo, feriado. Se a comissão, não para, férias, não existe isso. Se a comissão tiver o seu prazo em 90 dias e 1 minuto, ela está cancelada. Certo. Então o prazo é tudo aí. É formalidade. E corre contra, de fato, a comissão. Tem muita gente, Flávio, eu percebo isso na política há muitos anos, que tem o sonho de ser vereador. Se candidata para ser vereador, só que muitos deles sequer sabem qual o que faz um vereador, qual é a sua importância, qual que é o trabalho de um vereador. Eu gostaria que você explicasse aos nossos telespectadores o que é ser um vereador de fato. Olha, em primeiro lugar, o fato de você compor uma Câmara Municipal é algo altamente honroso, porque a população te outorgou a possibilidade de representá-la. Veja o quanto isso é importante. Sim. Né? Você submete o seu nome à população. É a casa do povo, né? Exato, e ela te aceita. Então, isso por si só já é um motivo de muita honra. Aí o vereador tem uma série de funções, de atribuições, mas tem também uma série de limitações. Muitas vezes as pessoas acham que o vereador ele é prefeito. E não é. O poder da caneta é do prefeito. Então, o vereador representa o povo perante os poderes públicos. Então, o vereador faz lá a sua indicação, tem um problema no bairro, o vereador faz a indicação. O vereador tem a função fiscalizadora, questiona o poder executivo, olha, por que está acontecendo isso? Por que não está fazendo de outra maneira? Avalia a execução orçamentária do município. Então, o vereador ele representa a população como um todo. E, além dessas funções, também tem aprovar, rejeitar projetos de lei, que é a função legislativa propriamente dita, apresentar as matérias. Ele tem esta função atípica, mas que é do vereador, que é julgar a conduta dos agentes políticos. Quer dizer, a vida de um vereador, de fato, não é tão fácil assim. Não tenha dúvida, é dificílima. As expectativas da população, muitas vezes, não estão em compasso com os poderes, as prerrogativas que um vereador tem.
Então, geralmente, a população fica frustrada com o vereador. Mas é porque não é por conta do desempenho ruim do vereador, é porque há uma série de limitações. O vereador ele tem um papel representativo e não um papel executivo. O papel executivo é do prefeito. Sim. Flávio, agradeço a sua presença, a sua participação no Portal Ternura, no Cafezinho Amargo. Eu vou voltar a falar com você outras vezes a respeito desse assunto mesmo. Convido você até as nossas emissoras para dar uma entrevista ao vivo para a gente sobre esse assunto também. Enfim, desde ontem você vem colaborando aí e a cidade de Ibitinga agradece o seu empenho por nos ajudar lá. Robson, eu quero dizer que isso é uma relação recíproca, faço questão de dizer isso. Nós também pedimos, às vezes, auxílio lá para a Câmara de Ibitinga e somos prontamente atendidos. Né? Então, a gente troca essas figurinhas, porque é assim que os legislativos crescem, integrados. A mesa da Câmara me autorizou a isso e traz os cumprimentos a você, a toda a família De Rosa, às suas empresas, que são empresas muito prósperas, fruto da sua boa gestão frente a elas. É sempre um prazer, então, recebê-los aqui na Casa Legislativa e, da mesma maneira, te convido sempre a estar aqui conosco e estamos ao seu dispor. Obrigado, Flávio. Robson de Rosa para o Portal Ternura de Notícias e também para o Cafezinho Amargo.